Para Freud, o corpo nunca foi apenas biologia. Ele é uma extensão direta do aparelho psíquico. Tudo aquilo que não encontra elaboração simbólica suficiente tende a buscar uma via alternativa de expressão, e o corpo se torna o palco mais acessível para esse escoamento. Quando algo é inscrito na pele, não se trata de um gesto neutro ou puramente estético. Trata-se de uma manifestação concreta de conflitos, desejos, tensões e conteúdos que operam fora da consciência. O inconsciente não fala em linguagem lógica. Ele se expressa por símbolos, deslocamentos e condensações. Sonhos, atos falhos e sintomas são exemplos clássicos. A tatuagem entra nessa mesma lógica. É um sintoma culturalmente aceito, socialmente legitimado, mas ainda assim sintoma. Ela transforma algo interno em marca visível. Aquilo que não foi dito, pensado ou elaborado passa a existir como imagem fixa no corpo. Na perspectiva freudiana, o corpo funciona como uma superfície de inscrição psíquica. Desde a infância, experiências emocionais deixam marcas que não desaparecem. Algumas são elaboradas, outras reprimidas. O que é reprimido não some, apenas muda de lugar. Quando a mente não consegue mais sustentar a tensão, o corpo oferece uma saída. A tatuagem surge exatamente nesse ponto de transbordamento. Existe também o fator da memória emocional. Freud demonstrou que a memória não é apenas intelectual, mas corporal. O corpo lembra de afetos que a consciência prefere esquecer. Ao marcar a pele, cria-se uma âncora física para uma experiência psíquica. Não importa se a pessoa racionaliza dizendo que é apenas gosto pessoal. O inconsciente não opera com justificativas racionais. Outro ponto central é a ideia de permanência. O inconsciente tem dificuldade em lidar com a impermanência, com a perda e com a passagem do tempo. A tatuagem oferece a ilusão de fixar algo que, internamente, ameaça desaparecer. Um sentimento, uma fase, uma identidade, uma relação, ou até uma dor. Gravar no corpo é uma tentativa de tornar eterno aquilo que psiquicamente é instável. Freud também observava que o corpo é frequentemente usado como meio de comunicação quando a palavra falha. A tatuagem fala sem som. Ela comunica para o outro, mas principalmente para si mesma. Funciona como um lembrete constante, um símbolo sempre presente, impossível de ignorar. O inconsciente se beneficia dessa repetição visual diária. Há ainda a relação entre repressão e expressão. Quanto maior a repressão emocional, maior tende a ser a necessidade de expressão indireta. Em contextos onde sentimentos não foram acolhidos, validados ou compreendidos, o corpo assume o papel de porta-voz. A tatuagem, nesse sentido, não surge do excesso de liberdade, mas muitas vezes do excesso de contenção interna. O corpo, como palco do inconsciente, revela uma verdade incômoda. Não se marca a pele sem que algo antes tenha marcado a psique. A agulha apenas finaliza um processo que começou muito antes, em camadas profundas da vida emocional. Para Freud, ignorar esse simbolismo é permanecer na superfície. O corpo fala, e quando ele fala por meio de marcas permanentes, é porque o inconsciente encontrou ali uma forma definitiva de existir. Na teoria freudiana, a fixação ocorre quando a energia psíquica permanece presa a uma experiência, fase ou conflito que não foi devidamente elaborado. Algo interrompeu o fluxo natural do desenvolvimento emocional e o psiquismo ficou ancorado ali. A tatuagem, sob essa ótica, pode funcionar como um ponto material dessa fixação. Ela não apenas representa algo vivido, mas cristaliza no corpo aquilo que a mente não conseguiu integrar e superar. Quando um conflito é elaborado, ele perde força simbólica. Ele deixa de exigir repetição, lembrança constante ou reafirmação. Já aquilo que não é elaborado precisa se manter presente de alguma forma. A tatuagem cumpre exatamente essa função: manter vivo. Ela impede o esquecimento, impede o encerramento simbólico. O afeto fixado não circula, não se transforma, não se dissolve. Ele permanece. Freud observava que a fixação não precisa ser consciente. Muitas vezes, a pessoa não sabe exatamente por que escolheu determinado símbolo, frase ou imagem. A justificativa racional vem depois, como defesa. O inconsciente, porém, já havia feito sua escolha. O desenho não é aleatório.
Ele é condensação. Carrega múltiplos significados em uma única forma visual, exatamente como nos sonhos. A fixação também está ligada à dificuldade de luto. Quando há perdas emocionais mal elaboradas, relações e identidades antigas, versões de si mesma, o psiquismo pode resistir à separação. A tatuagem surge como tentativa de preservar algo que deveria ter sido simbolicamente enterrado. Em vez de elaborar a perda, grava-se a lembrança. Em vez de atravessar o luto, fixa-se o objeto perdido na pele. Outro aspecto central da fixação é o tempo psíquico. Para o inconsciente, passado e presente se misturam. Um evento emocionalmente carregado pode continuar ativo décadas depois. A tatuagem atua como um selo temporal congelado. Ela transforma um momento específico em algo sempre atual. Cada olhar para a marca reativa o afeto original, mantendo-o em circulação forçada. Freud também associava a fixação à repetição de padrões. Quando algo não é resolvido, tende a retornar sob diferentes formas. A tatuagem pode ser uma dessas formas. Ela não resolve o conflito, apenas o estabiliza. Funciona como uma solução intermediária. Não elimina a tensão, mas a torna suportável ao fixá-la em um objeto externo, visível e controlável. Há ainda a relação entre fixação e identidade. Quando o eu se apoia excessivamente em um símbolo fixo, isso indica fragilidade estrutural. A tatuagem passa a sustentar uma narrativa interna. Isso sou eu, isso me define, isso me explica. Quanto maior a dependência desse símbolo para manter a coesão do eu, mais forte a indicação de fixação psíquica. Do ponto de vista freudiano, a tatuagem como fixação não é libertação, mas compromisso inconsciente com algo não resolvido. Ela oferece estabilidade àquilo que deveria ter sido transformado. Não é condenação, mas diagnóstico simbólico. Onde há fixação, há um ponto de estagnação emocional. A pele apenas revela o lugar exato onde o psiquismo parou. Na perspectiva freudiana, o corpo feminino raramente é vivido como território plenamente próprio. Desde cedo, ele é atravessado por expectativas externas, normas morais, exigências familiares, códigos culturais e olhares constantes. Esse cerco simbólico produz uma tensão profunda entre o desejo interno de autonomia e a experiência contínua de invasão. A tatuagem pode emergir exatamente como resposta inconsciente a essa pressão acumulada. Para Freud, o desejo de controle não nasce do excesso de poder, mas da sensação de perda dele. Quanto mais o sujeito sente que seu corpo é regulado por forças externas, mais intenso se torna o impulso de reafirmar domínio. Marcar a própria pele não é apenas decorar o corpo, é reivindicá-lo. É um gesto silencioso que afirma posse onde antes havia submissão simbólica. O inconsciente não opera com discursos políticos ou sociais, mas com afetos. Quando o corpo é vivido como algo constantemente avaliado, corrigido ou apropriado pelo outro, instala-se uma tensão narcísica. A tatuagem surge como uma resposta direta a essa ferida. Ela não pede permissão, não negocia, não se adapta. Ela impõe uma decisão irreversível. Isso foi escolhido por mim. Freud via o ato como revelador da economia psíquica. A tatuagem exige dor, tempo, exposição e permanência. Nada disso é acidental. O inconsciente escolhe um gesto que não pode ser facilmente apagado porque precisa de algo que simbolize firmeza. Onde houve sensação de fragilidade, cria-se uma marca sólida. Onde houve sensação de instabilidade, cria-se permanência. Há também um elemento de reação à passividade historicamente atribuída ao corpo feminino. A tatuagem inverte essa lógica. O corpo deixa de ser apenas observado e passa a ser modificado ativamente. Não se trata de agradar o olhar do outro, mas de inscrever uma decisão própria. Mesmo quando a escolha parece estética, o impulso profundo está ligado à necessidade de ação, não de aceitação. Freud associava o controle corporal a conflitos primários ligados à autonomia. Quando esses conflitos não são plenamente elaborados, o corpo torna-se campo de compensação. A tatuagem funciona como um rito pessoal de afirmação, uma prova concreta de que ainda existe poder de decisão. O inconsciente não se satisfaz com ideias abstratas, ele precisa de atos visíveis.
Outro ponto essencial é que o controle aqui não é apenas sobre o corpo físico, mas sobre a narrativa interna. Ao tatuar algo específico, cria-se uma história fixa. Isso me representa. Isso diz quem eu sou. Em contextos de confusão identitária, essa fixação oferece alívio temporário. O símbolo tatuado organiza aquilo que internamente está disperso. Freud não interpretaria esse gesto como simples rebeldia, mas como tentativa de reorganização psíquica. Onde houve excesso de controle externo, o psiquismo responde com um ato de controle radical. A tatuagem não resolve o conflito original, mas cria a sensação imediata de autonomia. Ela funciona como um ponto de equilíbrio artificial entre submissão passada e poder desejado. No fundo, o desejo de controlar o próprio corpo através da tatuagem revela algo claro na lógica freudiana. Quando o sujeito sente que não pode governar o que sente, tenta ao menos governar aquilo que pode tocar. A pele torna-se fronteira final da autonomia. E quando essa fronteira é marcada, não é apenas o corpo que muda, é a forma como o inconsciente tenta se proteger do sentimento de impotência. Na teoria freudiana, dor e prazer não são opostos simples. Eles coexistem, se misturam e, em muitos casos, se alimentam mutuamente. Freud foi claro ao mostrar que o psiquismo humano não busca apenas prazer imediato, mas também repete experiências dolorosas quando estas estão ligadas a ganhos inconscientes. A tatuagem, ao envolver dor voluntária, controlada e antecipada, torna-se um exemplo preciso dessa ambivalência psíquica. A dor da tatuagem não é um efeito colateral irrelevante. Ela faz parte do ato. O inconsciente sabe disso. Diferente de uma dor acidental, a dor da tatuagem é escolhida, desejada e sustentada até o fim. Freud interpretaria esse tipo de dor como algo que ultrapassa o físico. Ela cumpre uma função simbólica: transformar sofrimento psíquico difuso em sensação corporal concreta, delimitada e suportável. Quando a dor emocional não encontra linguagem, ela se espalha internamente de forma caótica. Ao ser deslocada para o corpo, ganha contorno. A dor da agulha tem começo, meio e fim. Ela pode ser prevista, administrada e superada. Para o inconsciente, isso representa uma vitória. Sentir dor sob controle é menos ameaçador do que sofrer sem forma, sem nome e sem limite. Freud também identificava, no fundo de muitos comportamentos, uma lógica de autopunição. O superego, instância psíquica ligada à culpa e às exigências morais, pode exigir punição quando certos desejos são reprimidos ou vividos como inaceitáveis. A tatuagem pode funcionar como uma punição simbólica socialmente aceitável. A dor paga uma dívida inconsciente, mesmo que o sujeito não saiba qual é a acusação. Ao mesmo tempo, essa dor pode gerar prazer. Não um prazer simples, mas um prazer ligado ao alívio, à catarse e à sensação de domínio. Suportar a dor e atravessá-la produz um sentimento de força, resistência e conquista. Freud via esse mecanismo como uma forma de satisfação pulsional indireta. O prazer não está apenas no resultado final, mas no próprio atravessamento da experiência dolorosa. Essa mistura de dor e prazer revela a ambivalência central do psiquismo. O mesmo ato que machuca também fortalece. O mesmo gesto que fere também afirma. A tatuagem se torna, assim, um ritual moderno onde sofrimento e gozo caminham juntos. O inconsciente encontra nisso uma via de expressão rica, intensa e profundamente simbólica. Outro ponto essencial é a transformação da dor em significado. Freud mostrou que a dor sem sentido é insuportável, mas a dor carregada de significado se torna tolerável. Ao associar a dor da tatuagem a um símbolo escolhido, o psiquismo cria uma narrativa que justifica o sofrimento. Não se sofre à toa, sofre-se por algo. Isso dá à dor um valor estruturante. Existe ainda a dimensão do corpo como lugar de expiação. Em vez de elaborar conflitos internamente, o sujeito pode escolher pagá-los com o corpo. A pele se torna espaço de sacrifício simbólico. A marca final funciona como prova de que algo foi atravessado, suportado e selado. O inconsciente registra isso como encerramento parcial, mesmo que o conflito original permaneça ativo. Freud jamais veria essa dinâmica
como patológica por si só. Ele a enxergaria como reveladora. Onde há dor escolhida, há algo que precisa ser sentido. Onde há prazer misturado à dor, há pulsões em conflito buscando uma saída comum. A tatuagem, nesse contexto, não é apenas imagem gravada, mas encenação corporal de uma tensão interna profunda. No fundo, a ambivalência entre dor e prazer na tatuagem mostra algo central na psicanálise. O ser humano não busca apenas bem-estar, mas sentido. E quando o sentido não pode ser encontrado pela palavra, ele é inscrito na pele, mesmo que custe dor, porque, para o inconsciente, sentir algo intensamente é sempre melhor do que não sentir nada. Na teoria freudiana, o narcisismo não é vaidade superficial, mas uma estrutura fundamental do psiquismo. Ele diz respeito à forma como o eu se sustenta, se protege e se percebe como digno de existir. Quando essa base narcísica é sólida, o sujeito não precisa de confirmações constantes. Quando ela é frágil, o psiquismo busca apoios externos para manter sua coesão. A tatuagem pode surgir exatamente como um desses apoios. Freud descreveu o narcisismo como investimento libidinal no próprio eu. Quando esse investimento é ferido, por rejeição, abandono, desvalorização ou experiências precoces de não reconhecimento, o sujeito passa a procurar formas de restaurar essa imagem interna abalada. A tatuagem, nesse sentido, funciona como uma prótese narcísica, algo externo que sustenta aquilo que internamente não se mantém sozinho. A imagem tatuada cria uma sensação de identidade definida. Ela oferece contorno ao eu. Onde existe sensação de vazio, indefinição ou fragilidade, o símbolo gravado atua como eixo organizador. Não é apenas algo para ser visto pelos outros, mas algo para ser visto repetidamente por si mesma. O olhar cotidiano para a tatuagem reafirma uma narrativa interna. Eu sou isso, eu tenho algo, eu existo de forma marcada. Freud observava que o narcisismo ferido tende a buscar compensações visíveis. O corpo, por ser imediatamente acessível, torna-se um espaço privilegiado para essa compensação. A tatuagem cria singularidade. Ela diferencia, destaca, separa. Para o inconsciente, isso é vital quando há medo profundo de ser substituível, esquecida ou irrelevante. A marca no corpo diz: não sou anônima. Há também um aspecto defensivo claro. A defesa narcísica não busca apenas admiração, mas proteção. A tatuagem pode funcionar como uma armadura simbólica. Ela cria uma imagem forte que se interpõe entre o eu e o mundo. Antes que o outro veja a fragilidade, vê símbolo. Antes que toque a ferida, encontra a imagem. O inconsciente se sente mais seguro atrás dessa construção visual. Freud entendia que o narcisismo não resolvido frequentemente oscila entre grandiosidade e vazio. A tatuagem pode participar desse movimento. Em certos momentos, ela alimenta a sensação de poder e afirmação. Em outros, precisa ser reforçada com novas marcas, novos símbolos, novas inscrições. Isso não ocorre por capricho estético, mas porque a defesa precisa ser constantemente renovada para continuar funcionando. Outro ponto essencial é que a tatuagem fixa uma imagem idealizada do eu. Ela congela uma versão desejada de si mesma. Essa versão pode ser forte, livre, misteriosa, resiliente ou invulnerável. O problema, sob a ótica freudiana, é que quanto mais o eu real se distancia dessa imagem ideal, maior a tensão interna. A tatuagem passa então a carregar um peso. Ela sustenta uma identidade que precisa ser defendida o tempo todo. Freud também destacava que o narcisismo excessivamente apoiado em elementos externos torna o eu dependente deles. Quando a imagem corporal se torna pilar central da autoestima, qualquer ameaça a essa imagem é vivida como ameaça à própria existência psíquica. A tatuagem, nesse contexto, não é apenas decoração, mas estrutura de sustentação do eu. Nada disso significa que a tatuagem seja sinal automático de patologia. Para Freud, ela seria um indício, um traço, um dado clínico possível. Onde ela funciona como defesa narcísica, revela um eu que precisou se fortalecer artificialmente para sobreviver emocionalmente. A pele torna-se escudo, a imagem torna-se suporte, e o inconsciente, silenciosamente, agradece por ter encontrado uma forma de não se despedaçar. Para Freud,
A sexualidade não se reduz ao ato sexual. Ela é energia psíquica, força vital, libido que atravessa pensamentos, escolhas, símbolos e construções culturais. Quando essa energia não encontra vias diretas de expressão, seja por repressão moral, conflitos internos ou medo de punição psíquica, ela não desaparece. Ela se transforma. Esse processo de transformação é o que Freud chamou de sublimação. A tatuagem pode operar exatamente nesse ponto. O desejo sexual, quando não pode ser vivido ou reconhecido plenamente, desloca-se para o símbolo. A pele torna-se tela, onde a libido encontra uma forma aceitável de existir. Não é necessário que o símbolo seja explicitamente erótico. Para o inconsciente, a carga sexual não está no desenho em si, mas na energia que o sustenta. Freud deixou claro que o inconsciente pensa por imagens. O símbolo antecede a palavra. Animais, flores, formas geométricas, frases curtas, sinais de força, poder ou mistério, carregam significados condensados. Uma tatuagem não precisa parecer sexual para cumprir função sexual inconsciente. Basta que ela sirva como veículo de investimento libidinal. A sublimação é considerada, na psicanálise, uma saída sofisticada para o conflito pulsional. Em vez de gerar sintomas destrutivos, a libido encontra uma via culturalmente aceita. A tatuagem se encaixa nesse modelo moderno de sublimação. Ela permite que a energia sexual se manifeste sem confrontar diretamente a repressão interna. O desejo não é negado, mas deslocado. Existe também a relação entre sexualidade e visibilidade. Freud entendia que o desejo quer ser visto, reconhecido, confirmado. A tatuagem cria um ponto de atração do olhar. Mesmo quando não é exibida conscientemente, ela produz a sensação interna de ser portadora de algo carregado de significado. O corpo deixa de ser neutro, torna-se portador de mensagem libidinal. Outro aspecto importante é que a sexualidade feminina, historicamente, foi mais reprimida e moralizada. Isso intensifica o uso de vias simbólicas. Quando o desejo não pode ser afirmado diretamente, ele se expressa por códigos. A tatuagem funciona como um desses códigos. Ela diz sem dizer, mostra sem declarar. O inconsciente se comunica sem se expor totalmente. Freud também associava a sexualidade à construção do poder psíquico. O símbolo tatuado pode representar força, autonomia, mistério ou transgressão, todos elementos ligados à libido. Não se trata apenas de atração externa, mas de reorganização interna da energia sexual. A tatuagem ajuda a redistribuir essa energia, dando-lhe forma e direção. Há ainda a ligação entre sublimação e controle. A libido, quando não sublimada, pode gerar ansiedade, culpa ou angústia difusa. Ao ser canalizada para o símbolo, ela se torna controlável. A tatuagem oferece um contorno fixo para algo que internamente é fluido e inquietante. O desejo ganha fronteira. Isso traz alívio psíquico. Freud não veria esse processo como superficial ou banal. Pelo contrário, ele enxergaria a tatuagem como uma solução psíquica engenhosa. Onde o desejo não pode falar, o corpo escreve. Onde a sexualidade não pode se afirmar, o símbolo assume sua função. A pele torna-se linguagem alternativa da libido. No fundo, a tatuagem, sob essa ótica, revela uma verdade essencial da psicanálise. A sexualidade sempre encontra um caminho. Se não passa pela palavra, passa pelo símbolo. Se não se manifesta no ato, manifesta-se na imagem. E quando essa imagem é gravada no corpo, o inconsciente garante que o desejo não será completamente silenciado, apenas transformado. Na teoria freudiana, a repetição não é coincidência nem simples hábito. Ela é sinal. Freud observou que o sujeito tende a repetir aquilo que não conseguiu elaborar, compreender ou simbolizar adequadamente. Esse fenômeno ficou conhecido como compulsão à repetição. O psiquismo retorna incessantemente ao mesmo ponto, não por prazer, mas por tentativa inconsciente de domínio. A tatuagem múltipla se insere com precisão nessa lógica. Quando uma única tatuagem não basta, algo importante se revela. O inconsciente esperava que o ato resolvesse algo interno, uma tensão, um vazio, uma angústia difusa, um conflito antigo. Quando isso não acontece, surge a necessidade de repetir.
Cada nova tatuagem carrega a promessa silenciosa de que agora, finalmente, algo será fechado. Mas o fechamento não vem, porque o conflito não está na pele, está na estrutura psíquica. Freud deixou claro que a compulsão à repetição não busca prazer imediato. Muitas vezes, ela até produz desprazer. Ainda assim, o sujeito repete. Isso acontece porque o psiquismo tenta transformar passividade em atividade. Algo foi vivido como invasivo, doloroso ou fora de controle no passado. Ao repetir o gesto no presente, o sujeito sente, ainda que ilusoriamente, que agora tem poder sobre aquilo. No caso das tatuagens, a repetição cria uma sequência ritualística. Escolher o desenho, planejar, sentir a dor, ver o resultado final. Todo esse processo se repete como um roteiro conhecido. O inconsciente se sente mais seguro no conhecido do que no desconhecido. Mesmo que o alívio seja temporário, ele é previsível. Isso basta para sustentar o ciclo. Outro ponto central é que cada tatuagem raramente substitui a anterior. Elas se acumulam. Isso indica que nenhuma cumpriu completamente sua função simbólica. Cada nova marca tenta corrigir, complementar ou reforçar a anterior. Freud veria nisso um claro sinal de que o conflito original permanece ativo, apenas deslocado de forma sucessiva. A compulsão à repetição também está ligada à dificuldade de simbolização. Quando o sujeito não consegue transformar a experiência em narrativa interna, em sentido psíquico, ele a revive em ato. A tatuagem se torna esse ato. Em vez de pensar, marca-se. Em vez de elaborar, repete-se. O corpo assume a tarefa que a mente não conseguiu concluir. Freud associava esse mecanismo a experiências precoces não resolvidas. Quanto mais antigo o conflito, mais silenciosa e automática tende a ser a repetição. A pessoa não sente que está repetindo, sente apenas o impulso. O desejo de fazer outra tatuagem surge como necessidade, não como escolha refletida. O inconsciente conduz o movimento. Existe ainda a ilusão de progresso. Cada nova tatuagem parece sinal de evolução, amadurecimento ou mudança. Mas, do ponto de vista psicanalítico, a repetição não elaborada não é avanço, é circularidade. O sujeito anda, mas gira em torno do mesmo núcleo psíquico. A pele muda, mas o conflito permanece intocado. Freud também observaria que a compulsão à repetição frequentemente convive com a crença de que agora será diferente. Essa esperança sustenta o ciclo. A próxima marca promete mais sentido, mais identidade, mais alívio. E quando isso não se cumpre, o inconsciente prepara o terreno para a próxima repetição. Nada disso significa condenação moral ou patologia automática. Para Freud, a repetição é uma tentativa legítima do psiquismo de sobreviver ao que não conseguiu integrar. A tatuagem repetida revela esforço, não fraqueza. Revela um inconsciente trabalhando, mesmo que de forma limitada. No fundo, a repetição nas tatuagens expõe uma verdade central da psicanálise. Aquilo que não é elaborado, retorna. E retorna quantas vezes forem necessárias, até que encontre simbolização real. Enquanto isso não acontece, o corpo continua sendo chamado a falar. E cada nova marca é menos sobre estética e mais sobre a insistência do inconsciente em ser finalmente ouvido. Para Freud, o eu não é uma entidade fixa, sólida ou totalmente consciente. Ele é uma construção instável, formada a partir de identificações, conflitos, perdas, desejos e defesas. O eu se organiza tentando mediar forças opostas, o impulso, a censura e a realidade. Quando essa mediação é frágil, a identidade interna se torna difusa. É nesse cenário que a tatuagem pode assumir um papel estruturante. A identidade, do ponto de vista psicanalítico, não nasce pronta. Ela se constrói por camadas sucessivas, muitas vezes contraditórias. O sujeito tenta responder continuamente à pergunta «Quem sou eu?», mas essa resposta raramente é estável. Quando o eu não consegue se sustentar simbolicamente, ele busca apoios externos. A tatuagem pode funcionar como um desses apoios identitários. Ao marcar o corpo, cria-se um ponto fixo em meio à fluidez psíquica. O símbolo tatuado oferece uma definição concreta, onde internamente existe indefinição.
Ele não resolve a instabilidade do eu, mas a organiza provisoriamente. O inconsciente encontra alívio em poder se apoiar em algo visível, permanente e nomeável. Freud entendia que o eu se constrói por identificações, com figuras importantes, ideais, narrativas e imagens. A tatuagem pode condensar várias dessas identificações em um único símbolo. Ela representa aquilo que se deseja ser, aquilo que se acredita ter perdido ou aquilo que se tenta sustentar como identidade central. Não é apenas expressão, é fixação identitária. Outro ponto essencial é que o eu teme o vazio. Quando não há uma narrativa interna coerente, surge angústia. A tatuagem ajuda a preencher esse vazio com significado. Ela funciona como uma âncora simbólica. O sujeito pode não saber exatamente quem é, mas sabe o que aquela marca representa. Isso cria uma sensação de continuidade do eu ao longo do tempo. Freud também apontava que o eu é profundamente influenciado pelo olhar do outro. A identidade não se forma isoladamente. A tatuagem participa dessa dinâmica. Ela comunica algo ao mundo, mas, mais importante, organiza a forma como o sujeito acredita ser visto. O símbolo tatuado estrutura a relação entre o eu e o olhar externo, reduzindo a ansiedade ligada à exposição. Quando a identidade interna é instável, o corpo se torna palco de autoafirmação. A tatuagem oferece uma identidade pronta, compacta, sintetizada em imagem. Isso é especialmente poderoso para o inconsciente, que opera melhor com imagens do que com conceitos abstratos. O eu se reconhece mais facilmente em um símbolo do que em uma reflexão complexa sobre si mesmo. Há também o risco implícito nesse processo. Quanto mais a identidade se apoia em elementos externos fixos, mais frágil ela se torna internamente. A tatuagem pode passar de apoio a muleta psíquica. O eu começa a depender da marca para se sentir coeso. Sem ela, ou sem novas marcas, surge novamente a sensação de vazio e desorganização. Freud não veria isso como erro moral, mas como estratégia defensiva. O psiquismo faz o que pode com os recursos que tem. Quando a elaboração simbólica é insuficiente, o corpo assume a tarefa de sustentar o eu. A tatuagem se transforma em ponto de costura da identidade, mantendo unidos fragmentos que, de outra forma, se dispersariam. No fundo, a tatuagem como elemento de construção do eu revela uma verdade profunda da psicanálise. A identidade não é descoberta, é construída. E quando essa construção interna falha, o sujeito recorre ao corpo para escrever aquilo que ainda não conseguiu formular em palavras. A pele se torna autobiografia silenciosa. Cada marca não diz apenas "isso aconteceu", mas "é assim que tento ser". A grande verdade, à luz de Freud, não está em reduzir a tatuagem feminina a uma explicação única, simplista ou determinista. A verdade é mais desconfortável. Nada que se inscreve no corpo é neutro. Não existe marca inocente. O inconsciente não investe energia onde não há sentido psíquico. Se algo é gravado na pele, é porque antes foi gravado na vida emocional. Freud deixou claro que o inconsciente não conhece o acaso. Aquilo que parece escolha livre, estética pessoal ou gosto individual, é atravessado por camadas profundas de desejo, defesa, memória e conflito. A tatuagem não foge a essa lógica. Ela pode ser vivida conscientemente como arte, moda ou identidade, mas inconscientemente ela carrega funções muito mais complexas. A grande verdade freudiana é que o corpo fala quando a palavra falha, quando algo não pôde ser dito, reconhecido, elaborado ou simbolizado, ele encontra outra via de expressão. A pele se transforma em linguagem alternativa. O desenho passa a dizer aquilo que o sujeito não consegue formular em discurso. Não é exagero, é funcionamento psíquico. Freud também mostrava que o inconsciente não busca beleza, mas alívio. Se a tatuagem se torna necessária, insistente ou carregada de significado, é porque ela está cumprindo uma função reguladora. Ela organiza tensões internas, sustenta o eu, fixa afetos, sublima desejos, protege feridas narcísicas. A estética é apenas a camada visível de um processo muito mais profundo. Outra verdade central é que o inconsciente não se importa com a opinião social sobre a tatuagem. Ele não age para provocar,
agradar ou chocar. Ele age para manter o equilíbrio psíquico possível. Se marcar o corpo é a solução encontrada, é porque outras vias falharam ou não estavam disponíveis naquele momento da história emocional. Freud jamais diria que tatuagens são boas ou más. Essa não é a linguagem da psicanálise. Ele perguntaria: o que essa marca faz? O que ela sustenta? O que ela evita? O que ela fixa? O que ela substitui? A grande verdade não está no desenho, mas na função que ele exerce na economia psíquica. Há também um ponto crucial. A tatuagem não cria o conflito, ela o revela. Ela não gera o vazio, a dor ou a instabilidade. Ela surge como resposta a eles. Culpar a tatuagem é inverter a lógica freudiana. A marca é consequência, não causa. Ela é o efeito visível de algo que já estava em movimento no inconsciente. A grande verdade freudiana é incômoda porque retira a ilusão de neutralidade. Ela mostra que o corpo não é apenas um objeto que se adorna, mas um campo simbólico onde a história psíquica se escreve. Cada marca permanente é um compromisso, com um conteúdo interno que ainda exige reconhecimento. Por isso, para Freud, a pergunta correta nunca seria por que ela se tatuou, mas o que precisou ser inscrito no corpo para continuar existindo. Essa pergunta não acusa, não moraliza e não simplifica. Ela escuta. No fim, a grande verdade é simples e profunda. O inconsciente sempre encontra uma forma de se manifestar. Se não pode falar, ele marca. Se não pode elaborar, ele fixa. Se não pode esquecer, ele grava. E quando essa gravação acontece na pele, não é vaidade, é linguagem psíquica tornada visível. O encerramento, sob a ótica freudiana, não é uma conclusão confortável, mas um ponto de confrontação. Freud jamais ofereceu respostas tranquilizadoras. Ele expôs mecanismos. Ao falar do corpo, ele deixou claro que aquilo que não é elaborado psiquicamente retorna de alguma forma. E quando retorna pelo corpo, retorna com força, permanência e silêncio. A tatuagem se insere exatamente nesse território. Ignorar o simbolismo do corpo é uma forma de defesa. É mais fácil dizer que tudo é escolha estética do que aceitar que o inconsciente atua de maneira constante, mesmo quando acreditamos estar decidindo livremente. Freud rompeu com essa ilusão. Para ele, a liberdade consciente é sempre parcial. O corpo denuncia aquilo que a consciência tenta organizar ou esconder. O corpo, nesse sentido, é arquivo. Ele guarda registros emocionais que a memória verbal não consegue sustentar. Traumas, desejos, perdas, conflitos de identidade e feridas narcísicas deixam rastros. Quando esses rastros não encontram elaboração simbólica suficiente, eles buscam inscrição concreta. A tatuagem aparece como uma solução definitiva para um problema interno ainda em aberto. Freud afirmava que o sintoma não é o inimigo, mas a tentativa de cura possível naquele momento. A tatuagem pode ser compreendida dessa forma. Ela não é o problema, é a resposta encontrada. Ela permite que o sujeito continue funcionando, mantendo certa organização psíquica, mesmo que à custa de fixações, repetições ou dependências simbólicas. O encerramento freudiano não pede julgamento moral, mas escuta. O que essa marca sustenta? O que ela protege? O que ela tenta resolver sem palavras? Essas perguntas são mais importantes do que qualquer opinião estética. Freud não analisaria o desenho, mas a necessidade do desenho. Há algo profundamente coerente na lógica do inconsciente. Ele não aceita apagamentos fáceis. Aquilo que foi vivido intensamente precisa de um lugar. Se não encontra lugar na fala, encontra lugar no corpo. Se não encontra espaço na memória narrativa, fixa-se na pele. A tatuagem, então, torna-se memorial psíquico permanente. Freud também lembraria que o inconsciente não trabalha com arrependimento futuro. Ele resolve o agora. No momento da tatuagem, algo precisava ser sustentado, afirmado ou controlado. O fato de esse símbolo poder perder sentido anos depois não invalida sua função original. Pelo contrário, mostra que o conflito se transformou enquanto a marca permaneceu. O encerramento revela uma verdade ainda mais profunda. O corpo não mente. Ele pode ser racionalizado, explicado, adornado, mas não é neutro. Quando ele é modificado de forma irreversível, algo irreversível já havia acontecido internamente.
A tatuagem não inaugura nada, ela sela. Freud não ofereceria a promessa de que compreender isso elimina o impulso. Ele ofereceria algo mais exigente: consciência. Tornar consciente não apaga a marca, mas muda a relação com ela. O símbolo deixa de ser apenas defesa e pode se tornar objeto de reflexão. A pele deixa de ser apenas palco e passa a ser texto. O verdadeiro encerramento freudiano é este: enquanto houver conteúdos não elaborados, o inconsciente continuará buscando saídas. Algumas passam pela palavra, outras pelo sonho, outras pelo sintoma, outras pelo corpo. A tatuagem é apenas uma dessas vias. Não é moda, não é rebeldia vazia, não é acaso. É linguagem psíquica em sua forma mais concreta. E quando se compreende isso, algo muda. Não no corpo, mas na escuta. Porque Freud nunca quis que se mudasse o corpo. Ele quis que se entendesse o que, dentro dele, insiste em falar.